Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Nós estamos conversando sobre saúde mental. E quando nós não cuidamos da nossa mente, nós podemos nos intoxicar com emoções e essas emoções podem nos adoecer. A boa notícia é que a gente pode aprender a mudar a nossa mentalidade, né? Mudar o nosso mindset. E tem uma pergunta interessante que me fizeram na caixinha de pergunta lá do meu Instagram. A pessoa me perguntou: o tempo amadurece? E depois ela me mandou um recadinho inbox. Eu estou casada há 3 anos e eu notei que meu marido não mudou em nada. Será que ele vai ter mais maturidade emocional com o tempo? E essa pergunta me fez refletir sobre pessoas que eu conheço que têm 50, 60, 70, 80 anos, mas são infantilizadas, têm comportamentos infantis. Ou seja, não é o tempo que vai nos dar maturidade. Não é o tempo que vai amadurecer a gente mentalmente, emocionalmente. O que nos amadurece é o que nós fazemos, as escolhas que nós fazemos durante esse tempo. Eu não sei você, mas eu conheço pessoas com maturidade e são novas. Eu conheci um rapaz de 22 anos que tinha mais maturidade do que a mãe dele, tinha mais discernimento, mas é um rapaz que procurava o autoconhecimento. Ele tinha um jeito de olhar para ele mesmo, refletindo. Quando a gente não tem maturidade e não busca desenvolver essa maturidade mental e emocional, a gente vai ter comportamentos infantis, como uma criança tem. A criança não assume responsabilidade. Fui eu que fiz, fui eu que errei. Ela está sempre culpando alguém. Foi você que não me ensinou, foi você que fez tal coisa. Então, quando a gente não assume responsabilidade, a gente está abrindo uma porta para o vitimismo. E já falei isso algumas vezes, né? A vítima não vence. Tem uma frase de Carlos Drummond de Andrade, que o papai gostava muito de falar. Esse hábito de sofrer, que tanto me divirto, eu não sei de onde veio, nem como ele entrou em mim. Se a gente prestar atenção, a gente tem algumas coisas que a gente sofre. Reclama, fica ranzinza. Será que você já parou para pensar como que você começou a desenvolver esse hábito? Às vezes a gente modela esse hábito, né? Das pessoas, como pai, mãe. É comum um pai ranzinza ter um filho ranzinza. Uma mãe que reclama demais, que tem uma forte tendência para sofrer, tem uma fé desnutrida, ela pode também criar filhos inseguros, ou não. O filho pode olhar para aquilo e tomar uma decisão. Isso é tudo que eu não quero para minha vida. Porque não dá vontade de ficar com a minha mãe quando ela tem esse tipo de comportamento. E ela pode mudar. Eu conheço uma menina muito jovem que ela escolhe não passar o Natal com a mãe, porque ela fala: toda vez que eu vou, tem briga, tem confusão. Então, acaba sendo uma escolha interessante, porque no caso dela, ela sente que sofre com isso. Mas enquanto também eu fico achando que se o outro fizer alguma coisa eu vou sofrer, eu também estou imatura. É como se eu estivesse entregando o mouse na mão do outro, dando poder para o outro. Eu ainda estou na vítima, né? Quando eu acho: não vou lá dar um abraço à minha mãe porque ela é ranzinza. Não é o caso da minha não, tá, gente? Nossa, minha mãe era a pessoa mais linda do mundo. Mas eu começo a me observar. Quando eu sei que eu tô amadurecendo? Quando eu paro de culpar, né? O trânsito é muito ruim. Ao invés de falar isso, eu falo: nossa, eu quero sair mais cedo de casa para poder não enfrentar o trânsito assim. O meu chefe, ele é muito chato. Não, eu quero desenvolver a habilidade de lidar com ele, porque eu gosto do meu trabalho. Uma pessoa fala: meu pai é muito chato, é muito autoritário. Então, você sabe se você está amadurecendo pela postura que você vai assumindo na vida, pela forma de lidar com as situações. Eu conheço casais que convivem juntos e você olha, parece 2 adolescentes. Qualquer coisinha, eles já estão armando barraco, né? Não sei como é que fala, brigando. Mas é incrível quando um deles procura um processo de autoconhecimento, quando um muda, o outro não fica mais no mesmo padrão. Porque ele viu que não funciona, você desmontou o jogo. Né? Você para de jogar ping-pong e vai jogar frescobol. A PNL tem uma ferramenta fantástica para isso, que é um rapport.
né? Então, ao invés de você ficar reagindo, sabe aquela atitude animal, ou você avança ou você foge, você olha para aquela situação e fala, amor, nesse tom eu tenho dificuldade de conversar, nem te escuto, você acredita? Eu começo a experimentar um mal-estar tão grande que eu vou preferir conversar em outro momento. Você desmonta o outro. Isso é maturidade, é quando nas pequenas coisas você vai mudando a forma de responder, de se posicionar. Então eu posso também começar a prestar mais atenção em que situações eu me sinto imatura. Eu estou usando uma roupinha muito infantil que não serve, não cabe mais em mim. Às vezes são aquelas situações que eu evito trabalhar. É incrível quando você acorda a sua vontade para poder assumir responsabilidade, assumir as rédeas da sua vida, e você começa a perceber essa dinâmica interna, né? Na PNL a gente aprende muito sobre isso, a estrutura mental e emocional. Quais são os pensamentos que eu fico grudada neles e o que eles estão impactando no meu mundo interno. E não significa assim, Luísa, com maturidade eu não vou mais sofrer. A gente vai sofrer. E é incrível porque a dor, ela é um veículo muito importante para a gente fazer algumas correções, para a gente crescer, amadurecer, ser mais gente. Da mesma forma que eu falei no episódio anterior, que a gente tem que prestar atenção nas luzinhas vermelhas que ficam piscando. A dor é como uma luzinha vermelha, que convida você para dar um passinho atrás. Peraí, deixa eu rever aqui o que está acontecendo, deixa eu dar uma olhada no que está acontecendo aqui. E a dor, ela vai sinalizando aquilo que está errado, aquilo que pode ser melhorado. Você já imaginou se você não sentisse dor? Você não sabia nem o momento de ir ao banheiro. Às vezes é aquela dor de dente que faz você ir lá e cuidar de uma raiz que está pedindo socorro. Então nós não vamos evitar a dor, nós não vamos evitar o sofrimento, mas nós vamos ter maturidade de dançar com ele, de lidar com ele. E quando a gente fica colocando panos quentes, que a gente fala no interior de Minas, significa que a gente fica não assumindo responsabilidade, não olhando para a raiz daquela dor. Quantas vezes eu fico atacando o efeito ao invés de buscar a causa? Quantas vezes eu falo assim, nossa, meu marido está muito irritado, ao invés de olhar, peraí, qual é o comportamento meu que dispara essa resposta no outro? Então eu vou mudando, eu vou assumindo essa autoconsciência. Tem uma frase que eu ouvi um dia desse, é uma frase que eu já conhecia, mas não lembro de quem é, mas que fala, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Olha que legal. Nada acontece na sua vida que não seja para você, que não seja próprio para você. E quando a gente aprende uma ferramenta de autoconhecimento como a PNL, a gente aprende a enxergar esse mundo que muitas vezes ele é até inconsciente pra gente. A gente vai corrigindo a nossa forma de posicionar, a nossa postura. E isso pode nos prevenir de desastres e acidentes muito fortes, como às vezes uma separação, às vezes perder um amigo que é muito querido, às vezes perder um emprego por falta de recursos, de saber se comunicar. Todos nós estamos propensos a experimentar algum problema mental ou emocional. Faz parte. Mas eu posso me blindar de muita coisa, como depressão, uma ansiedade num nível muito alto, quando eu aprendo a ter essa lucidez do que está acontecendo no meu mundo interno, quais são os gatilhos externos que disparam essas reações. E eu começo a compreender tudo isso, e isso vai me levando para um outro nível de consciência, que eu posso chamar de maturidade. Quando eu começo a selecionar os meus pensamentos, a ter um cuidado maior com aquilo que eu estou importar, trazer de fora para dentro, eu estou grudado em quê? Quando a gente está naquele exame de consciência, né, é legal a gente fazer isso constantemente. Quando você se examina, peraí, essa atitude minha, o que ela está impactando, o que ela está provocando no outro, provocando em mim? Qual atitude minha que eu não estou orgulhosa dela? A partir do momento que eu vou fazendo essas perguntas, eu posso também despertando em mim uma vontade para mudar. Porque se a gente não acorda a nossa vontade, a gente pode passar um longo período da nossa vida tendo as mesmas respostas. E são respostas que muitas vezes causam um sofrimento não só na gente,
mas também nas pessoas que convivem com a gente. E às vezes a gente usa tão pouco o músculo da nossa vontade que ela fica estagnada. E quando a gente usa pouco o músculo, pode acontecer também de quando a gente acessar aquele músculo, a gente ter pouca resistência para sustentar aquilo. Eu que gosto de fazer exercício físico, gosto de caminhar, gosto de cuidar da minha casa, né, que é o corpo onde eu moro. Às vezes eu vejo uma pessoa assim, nossa, Luísa, você com 6,5 de potência, acordando cedo, fazendo esse exercício com essa rotina saudável, eu vou começar a fazer. E às vezes a pessoa começa a fazer e se cobrar tanto, e fazer de uma forma tão rígida, que daí a pouco, daí uma semana, fala, não, estou muito cansada, não vou conseguir continuar. E aí ela abre mão daquilo. Então eu posso começar a prestar atenção nesse meu padrão mental. Eu posso todos os dias colocar uma nova sementinha na minha mente, posso colocar um novo propósito para que eu viva uma vida que seja mais congruente com aquilo que eu quero. Porque quer você queira ou não, o tempo está passando. E se eu não ajustar a minha mente, os meus sentimentos com minhas atitudes, isso é PNL. Se eu não criar esse alinhamento, eu vou continuar com as mesmas frustrações, as mesmas respostas e nada vai mudar. Já falei tanto sobre isso, né? A neuroplasticidade do cérebro. Mas é tão incrível quando você toma consciência, quando você vê em que pequeno ponto você pode fazer mudança, você vai ampliando a sua percepção, você vai mudando o que precisa ser mudado. E eu torço muito para que esse áudio, esse episódio, faça você refletir, para que você abandone essas roupinhas infantis que não te servem mais, como se você estivesse fazendo algo que não combina com esse ser humano que você é. Procure pensar na sua vida quantas vezes você teve sabedoria, teve sua vontade acordada, teve fé e fez o que precisava ser feito. E leve todos esses recursos para a área que você quer melhorar. Isso na PNL se chama transderivar. É você ir além e levar todos esses recursos, essas qualidades e fazer o que precisa ser feito. É isso. Se está fazendo sentido para você, compartilhe esse episódio. Vai lá no meu Instagram, luisalopes.pnl, ou no Instagram do Indesp, IndespES, e venha mergulhar no processo mais profundo e desenvolver essa maturidade mental, emocional, relacional, que vai te dar muitos frutos, saborosos frutos. Eu tô aqui para te apoiar. Um beijo bem carinhoso e priorize você.